Crefisa oferece Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Um paciente de 61 anos, morador de São Paulo. O avanço do vírus no mundo faz o Ibovespa despencar. E o número de casos novos fora da China supera pela primeira vez o de registrados no país. Um vídeo divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro provoca críticas do Supremo e de políticos. Nos Estados Unidos, o pré-candidato Bernie Sanders vira alvo no debate do Partido Democrata. Um enredo sobre lavadeiras em busca de alforria da vitória viradouro no Carnaval do Rio. O Jornal Nacional começa agora. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Um brasileiro que mora em São Paulo e viajou para a Itália. As autoridades reforçaram que não há nenhum motivo para pânico no país. O paciente é um homem de 61 anos. Depois de uma viagem de 12 dias a trabalho na Itália, ele foi para Paris, de onde embarcou de volta para o Brasil. Chegou em São Paulo no dia 21 no aeroporto de Guarulhos. 2 dias depois, começou a ter febre, dor de garganta, coriza e a tossir. No dia 24, foi para o Hospital Albert Einstein, onde fez os primeiros exames. Como teste para o novo coronavírus deu positivo, uma contraprova foi enviada para o Instituto Adolfo Lutz, que hoje confirmou o resultado. A princípio, ele vai se tratar em casa. O caso dele é diferente dos brasileiros que vieram de Wuhan, na China, e ficaram em quarentena. O ministro da Saúde explicou que eles vieram de uma região epidêmica e iriam para diversas partes do país, o que poderia espalhar o vírus caso estivessem infectados. Já o paciente de São Paulo só apresentou sintomas quando chegou em casa. Você levar esse paciente para dentro de um ambiente hospitalar, para fazer isolamento dentro de ambiente hospitalar, você só aumenta a chance de outros pacientes em estado debilitado de poderem ser acometidos. Caso ele tenha queda do estado geral, caso que ele tenha piora na ausculta clínica, piora da sua capacidade para respirar, aí sim ele é levado para um ambiente hospitalar. Antes de começar a apresentar os sintomas, o paciente reuniu a família no domingo de carnaval para um almoço. 30 pessoas. Todas elas e a esposa dele estão sendo monitoradas. E a Anvisa pediu para a companhia aérea Air France a lista dos passageiros que estavam no mesmo voo do paciente, o AF454. A empresa informou que está em contato com as autoridades para fornecer as informações. O documento vai ser encaminhado para o Ministério da Saúde para um acompanhamento de quem teve contato com o paciente. O Ministério vai monitorar os 16 passageiros sentados próximos a ele. São as 2 fileiras à frente. O indivíduo está sentado nessa fileira. Então, pega-se os laterais dele, a da frente e a outra. Essas pessoas, quando a gente confirma o caso, imediatamente isso é comunicado a eles para entrar em contato com cada um deles e comunicar com esse padrão de comunicação. O avião que você estava sentado numa poltrona, na poltrona anterior à sua, ou 2 atrás da sua. Então, caso você tenha febre, tosse, etc., você deve comunicar ao profissional de saúde que você estava neste avião, da onde veio. Além deste caso confirmado, o Ministério da Saúde está investigando outros 20 casos. Em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraíba, Pernambuco e Espírito Santo. 59 já foram descartados. O governo mantém 16 países na lista de alerta para o novo coronavírus, mas reforçou que a nossa fronteira não está fechada. O ministro repetiu várias vezes que não há motivo para pânico. Vai viajar para o exterior? O ministro recomendou bom senso. Se não for necessário, para que você vai programar? Espera para a gente ver como é que isso se comporta de uma maneira melhor. Agora, também nós não podemos parar a vida porque existe um resfriado, uma gripe, uma síndrome respiratória. Isso vai continuar acontecendo e vai sim ter uma tendência de que o fluxo de pessoas, daqui a pouco o Brasil pode ter número de casos sustentados e aí vai ser tanto faz você estar aqui ou você estar em outro país.
A confirmação do primeiro caso da doença acelerou a criação do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. O centro reúne autoridades do estado e do município e monitora diariamente o empresário e todos que tiveram contato com ele, entre parentes e passageiros do avião e que estão em São Paulo. Ao todo, 34 pessoas. O estado de São Paulo tomou todas as providências, nós precisamos ter calma e reflexão sobre o momento. O empresário está em isolamento domiciliar junto com a mulher. Ela por vontade própria, pois não apresenta sintomas, mas estão em quartos separados e não se encontram mesmo dentro de casa. Ela não é caso suspeito porque ela está assintomática. Então, quando não tem sintomas, ela é considerada contactante. Ela cai na mesma estratégia dos outros contactantes, orientação, e nós fazemos o monitoramento quase diário, né, dessas pessoas. Esse monitoramento vai durar 14 dias, o tempo que leva para os sintomas aparecerem. O período, de necessidade de isolamento é de 14 dias, então fez 14 dias, ele estando bem, acabou o isolamento e será encerrado. Os integrantes do Centro de Contingência do Coronavírus vão se reunir diariamente e trocar informações sobre novos casos suspeitos. Ainda não se sabe como a doença vai evoluir no clima quente durante o verão brasileiro, mas medidas já estão sendo tomadas. Segundo as autoridades de saúde, existe uma disponibilidade de 1.000 leitos no estado de São Paulo, caso a doença se alastre. Hospitais privados poderão reforçar essa rede e já existem exames que detectam o novo vírus em poucas horas. É utilizada a metodologia chamada PCR. É uma metodologia que utiliza biologia molecular. Esse resultado, como é biologia molecular, ele é rápido. O grupo destacou que, mesmo com mais países apresentando casos da doença, não se deve mudar a forma de abordagem a quem chega ao Brasil em voos internacionais. No próprio aeroporto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária faz o monitoramento de quem apresenta algum tipo de sintoma do novo coronavírus. Febre, coriza, tosse. Nossos profissionais de saúde estão informados, estão capacitados, estão treinados. O que é muito importante é a notificação e a investigação dos casos suspeitos. Especialistas fazem uma série de recomendações fáceis de se seguir para evitar o contágio do novo coronavírus. Os coronavírus são uma família de agentes infecciosos. Foi um tipo de coronavírus que provocou a epidemia de SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, entre 2002 e 2003. 9,6% dos pacientes morreram. Outro tipo de coronavírus provocou a epidemia de MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, em 2014. 34% das pessoas infectadas morreram. Tanto a MERS quanto a SARS se espalharam por mais de 20 países, mas não chegaram ao Brasil. Já o novo coronavírus teve o primeiro caso no país confirmado hoje. A nova doença, conhecida como Covid-19, se espalha mais rapidamente do que a MERS e a SARS, mas mata muito menos, em torno de 2%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas infectadas com o novo coronavírus se recuperam sem tratamento especial. O médico explica que os sintomas são parecidos com os do resfriado. Tosse, febre baixa, coriza, que é o nariz escorrendo, mas 20% dos casos vão lembrar um quadro mais gripal. Além desses sintomas, dor do corpo mais importante, dores nas juntas e podem cursar com uma dificuldade respiratória. Os idosos contemplam um maior número de casos ou pessoas que já têm um problema na sua saúde, sejam problemas cardíacos, pulmonares, diabetes, que tendem a fazer formas graves e até mesmo fatais. Mas não é todo mundo que precisa procurar atendimento. O indivíduo que tiver sintomas mínimos, tosse e febre, fica em casa. Não precisa procurar o serviço de saúde. Deverá procurar o serviço de saúde a partir do momento, por exemplo, a febre vai e volta. A febre persiste por mais de 48 horas. Tem sintomas de falta de ar. Aí sim ele tem que procurar o sistema de saúde. Como outros vírus, ele é transmitido por gotículas de saliva. Muita gente costuma levar as mãos à boca na hora de tossir, espirrar. Só que essa mão cheia de gotículas pode deixar o vírus numa maçaneta na mão de alguém que a gente cumprimentar, num teclado de computador, no ônibus, metrô. Por isso, o certo é proteger a tosse, o espirro, assim, ó, com a região do cotovelo.
Além disso, é importante reforçar medidas básicas de higiene. Lavar sempre as mãos até a altura do pulso, com água, sabão ou detergente, usar álcool gel. Ter bastante papelzinho descartável para nariz quando precisar e não colocar o dedo nos olhos ou na boca. Os médicos recomendam até evitar apertar as mãos e dar beijinhos na hora de cumprimentar alguém. Também é bom evitar aglomerações e manter ambientes ventilados. A OMS orienta o uso de máscara apenas por quem está infectado ou suspeita que esteja e por quem cuida de um paciente, como parentes e profissionais de saúde. Nesse caso, a máscara precisa estar bem justa para ser eficaz. As pessoas precisam se cuidar, precisam se prevenir e, especialmente, precisam tomar conta da diminuição de transmissão. Mas sem pânico, sem grandes alardes, fazendo o dia a dia, que é uma coisa muito simples. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é o entrevistado de hoje da Central Globo News. É às 11 horas da noite, hora de Brasília. A Organização Mundial da Saúde anunciou que o número de novos casos da doença hoje fora da China ultrapassou o número de novos casos dentro da China pela primeira vez. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, se disse preocupado com esse crescimento planetário do contágio, mas repetiu que é cedo para falar em pandemia. Isso aumentará o medo e o estigma de maneira desnecessária e poderia sinalizar que não somos capazes de conter o vírus, o que não é verdade, ele disse. For facts, not fear. Em Wuhan, na China, na origem do surto, 2 enfermeiras fizeram um relato dramático. Em carta publicada num jornal britânico de medicina, elas pediram ajuda internacional. Disseram que estão exaustas, conferidas por causa dos trajes de segurança e que algumas têm desmaiado no trabalho. Fora da China, o país com mais mortes é o Irã, 19. Mas especialistas temem que no regime fechado do país, a realidade seja mais grave do que os números oficiais. Preocupado com aglomerações, o primeiro-ministro do Japão pediu a suspensão das competições esportivas por 2 semanas. E o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio decidiu reduzir o revezamento da tocha olímpica. Mas o presidente do comitê, Toshiro Muto, declarou que os planos para a Olimpíada prosseguem normalmente. Na Europa, os ministros da saúde se reuniram e decidiram manter as fronteiras abertas. Vários países têm registrado casos da doença ligados aos da Itália. Hoje, a Grécia foi um deles. Na França, o primeiro cidadão morto é um homem de 60 anos. Antes, um turista chinês de 80 tinha morrido num hospital francês. A Itália registrou a 12ª morte. Todos eram idosos e a maioria sofria com outros problemas de saúde. O número de casos chegou a 400. Mais da metade não precisa ficar no hospital porque tem sintomas leves. O primeiro-ministro Giuseppe Conte diz que a vida tem que continuar, que é preciso ter consciência e não dramatizar. Ele pediu a todos prudência e que sigam as orientações dos profissionais de saúde. O medo dos investidores em relação às consequências do novo coronavírus na economia voltou a provocar estragos no mercado financeiro. Enquanto na TV o governo confirmava o primeiro caso de coronavírus no Brasil, ansiedade no mercado financeiro e uma dose de precaução, diante do petróleo em queda e de moedas de muitos países perdendo valor. Depois de vários dias parado por causa do feriado do Carnaval, o mercado brasileiro reabriu agora há pouco, repercutindo todas essas notícias. A gente percebe aqui que o dólar abriu em alta. Tem um pico aqui no gráfico, ó. Agora a moeda americana é negociada a R$ 4,42. Já a Bolsa de São Paulo opera no sentido contrário. Nesse outro gráfico aqui, uma queda expressiva, agora de 4,54%. A reação piorou ao longo do dia. Mesmo com leilões do Banco Central, o dólar terminou valendo R$ 4,44. Novo recorde. A Bolsa despencou 7%, desempenho pior do que os mercados dos Estados Unidos e da Europa, e a maior queda desde 18 de maio de 2017. O problema do corona é exatamente esse. Pode levar a uma interrupção de produção na China e pode levar a um problema de crescimento mundial.
Além do coronavírus, esta economista atribui o tombo no mercado à incerteza política. Também estão pesando, principalmente essa questão dos ataques do presidente, ou enfim, desses ruídos que a gente está observando na relação entre governo e Congresso. Toda essa incerteza doméstica, uma vez que pode atrapalhar o nosso crescimento, claro que isso também vai impactar a Bolsa, vai impactar o comportamento do real. No Ceará, representantes dos 3 poderes e da OAB começaram a negociar com policiais militares que estão em greve. Hoje, o governo cearense pediu ao governo federal a prorrogação da permanência de militares do Exército no estado. O prazo inicial se encerra na sexta-feira. Os policiais militares escolheram como intermediador um coronel reformado do Exército, que é advogado de associações militares. Depois que os ânimos se acalmarem, aí nós falaremos como é que pode ser negociada a situação dos policiais, como é que pode ser negociado esse dilema em que se entrou, né? A comissão negociadora também conta com integrantes do Legislativo, Executivo e Judiciário. A Justiça do Ceará já considerou a paralisação ilegal. Ela começou depois que os PMs voltaram atrás num acordo e recusaram, entre outros itens, aumento de mais de R$1.000 no salário do soldado, parcelado em 3 vezes. Um batalhão de Fortaleza, um na região metropolitana e 2 bases no interior seguem ocupados pelos PMs amotinados. A Secretaria de Segurança Pública do Estado parou de divulgar o número de assassinatos, alegando motivos de segurança e que os balanços costumam ser mensais. Mas nos 6 primeiros dias de motim, os números foram divulgados diariamente. 170 pessoas morreram, cerca de 5 vezes mais que a média normal. Entre as vítimas está Ângela Cristiane Palácio, de 24 anos, que foi enterrada hoje. Homens perseguiam um rapaz e acertaram Ângela por engano na porta de uma loja de conveniência. A seguir, um vídeo divulgado por Jair Bolsonaro provoca críticas do Supremo e de políticos. O pré-candidato Bernie Sanders vira alvo no debate do Partido Democrata Americano. Um vídeo divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro por meio do WhatsApp a correligionários provocou críticas contundentes dos presidentes de outros 2 poderes, o Supremo Tribunal Federal e a Câmara. O decano do Supremo, governadores e políticos de diferentes partidos também condenaram o ato. Bolsonaro reagiu às críticas, dizendo que são ilações. Depois das críticas do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, ao Congresso, grupos de direita que apoiam o governo vêm convocando uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, o que tem sido visto como ameaças a 2 pilares do sistema democrático. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro usou sua conta pessoal no WhatsApp para divulgar a alguns correligionários a convocação da manifestação, sem citar o Supremo nem o Congresso. O ato provocou reação do decano do Supremo, ministro Celso Mello. Em nota, ele disse que, abre aspas, essa gravíssima conclamação, se realmente confirmada, revela a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional, que ignora o sentido fundamental da separação de poderes, que demonstra uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce e cujo ato de inequívoca hostilidade aos demais poderes da República traduz gesto de ominoso desapreço e de inaceitável degradação do princípio democrático. O presidente da República, qualquer que ele seja, embora possa muito, não pode tudo, pois lhe é vedado, sob pena de incidir em crime de responsabilidade, transgredir a supremacia político-jurídica da Constituição e das leis da República. Fecha aspas. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também criticou o presidente numa rede social. A ser verdade, como parece, que o próprio presidente tuitou convocando uma manifestação contra o Congresso, a democracia, estamos com uma crise institucional de consequências gravíssimas. Calar seria concordar, melhor gritar enquanto se tem voz, mesmo no carnaval com poucos ouvindo. Políticos do PSDB, da Rede, do PSOL, do PSL, PDT, PCdoB, PSB, Cidadania, PT e do MDB
criticaram o presidente. Governadores de vários estados e vários partidos também se manifestaram e reforçaram a defesa da democracia. Partidos políticos como PSDB, MDB e PSL, antigo partido do presidente Bolsonaro, divulgaram notas reforçando a importância das instituições democráticas e em defesa do Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, escreveu numa rede social que criar tensão institucional não ajuda o país a evoluir. Somos nós, autoridades, que temos de dar o exemplo de respeito às instituições e à ordem constitucional. O Brasil precisa de paz e responsabilidade para progredir. Só a democracia é capaz de absorver, sem violência, as diferenças da sociedade e unir a nação pelo diálogo. Acima de tudo e de todos está o respeito às instituições democráticas. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, disse em nota que sociedades livres e desenvolvidas nunca prescindiram de instituições sólidas para manter a sua integridade. Não existe democracia sem um parlamento atuante, um judiciário independente e um executivo já legitimado pelo voto. O Brasil não pode conviver com um clima de disputa permanente. É preciso paz para construir o futuro. A convivência harmônica entre todos é o que constrói uma grande nação. Hoje, após as críticas, o presidente Bolsonaro foi às redes sociais e, sem desmentir a divulgação do vídeo, atribuiu as reações a tentativas de tumultuar a República. Tenho 35 milhões de seguidores em minhas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter, onde mantenho uma intensa agenda de notícias não divulgadas por parte da imprensa tradicional. Já no WhatsApp, tenho algumas poucas dezenas de amigos, onde, de forma reservada, trocamos mensagens de cunho pessoal. Qualquer ilação fora desse contexto são tentativas rasteiras de tumultuar a República. No meio da tarde, Bolsonaro chegou a Brasília. Ele estava no Guarujá, onde foi passar o feriado do Carnaval. Na entrada do Palácio da Alvorada, cumprimentou apoiadores, mas evitou a imprensa. O vice-presidente Hamilton Mourão também falou em rede social. Protestos fazem parte da democracia que não precisa de pescadores de águas turvas para defendê-la. O presidente Jair Bolsonaro não atacou as instituições que estão funcionando normalmente. O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Joel Portela Amado, se manifestou hoje num evento. Existe a corresponsabilidade de cada cidadão e existe a responsabilidade daqueles que pelo voto foram investidos. E dentro disso, a democracia é condição indispensável para a preservação da vida em todas as suas instâncias. A Igreja estará apoiando as iniciativas que preservem a democracia. Qualquer outra, nós precisaremos ouvir, conhecer e até, quem sabe, interpelar. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, também divulgou nota dizendo: é grave, é inadmissível que o presidente da República use a força do cargo para convocar, direta ou indiretamente, atos que pretendam fragilizar a democracia, atacar as instituições. O presidente jurou, ao tomar posse, defender a Constituição e o Estado democrático de direito. Tem obrigação de guardar o decoro do cargo. O presidente não pode criar constantemente, por suas falas e atitudes, elementos de estresse e de ruptura da democracia. Por isso, são essenciais a manifestação e o alerta de todos os democratas e da sociedade civil a fim de conter essas ameaças. Nos Estados Unidos, os pré-candidatos do Partido Democrata na corrida à Casa Branca participaram de um debate na Carolina do Sul, o próximo estado a realizar prévias neste sábado. Por vezes, o que era para ser um debate virou bate-boca. E sem que desse para entender nada, a eleitora disse: até agora o debate está uma bagunça. Com a ordem estabelecida, à noite teve um desenho claro: todos contra Bernie Sanders. E ele, ironicamente, disse: eu estou ouvindo meu nome ser mencionado um pouco hoje. Eu me pergunto por quê. A resposta é porque ele é o líder na corrida para ser o candidato democrata à presidência.
e teve suas propostas e declarações atacadas. Joe Biden o acusou de ter votado a favor do lobby das armas. Pete Buttigieg e Elizabeth Warren disseram que Sanders não explicou como vai pagar por seu programa de saúde para todos. E também foi atacado por Michael Bloomberg, que disse que a Rússia quer ajudar a campanha de Sanders para garantir a vitória de Donald Trump. Mesmo com todo o bombardeio, os analistas não viram uma derrota de Bernie Sanders no debate, pelo contrário. Há quem diga que foi mais uma vitória do senador na corrida eleitoral. O próximo teste de popularidade é agora no sábado, na primária da Carolina do Sul. A seguir, a quarta-feira de folia pelo Brasil. E a vitória da Viradouro no Carnaval do Rio. A Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio. Numa disputa ponto a ponto, a Vermelho e Branco de Niterói chegou ao primeiro lugar só no finzinho da apuração. Não era só o mormaço que esquentava a Praça da Apoteose na quarta-feira de cinzas. O sangue fervia por aqui. Depois de um ano de trabalho nos barracões e nas quadras, chegou a hora de traduzir dedicação, criatividade e suor em números. É quando o carnaval vira matemática. O pessoal tem que pegar e fazer a continha sempre mais. Essa matemática leva em conta 9 quesitos e tem novas regras a partir de agora. Em vez de 4, cada quesito passa, a partir desse ano, a ser analisado por 5 jurados. E além da nota mais baixa, a mais alta também será descartada. Eu acho que a competição ficou mais acirrada, né? Acho que a disputa aí para as 6 que voltam no sábado vai ser bem apertadinho. A conta exige precisão. Qualquer décimo faz uma grande diferença. Ainda mais num carnaval onde tantas escolas despontavam como candidatas ao título. 7 a 8 escolas aí disputando o título. Vamos ver aqui, acho que erraram mais, né? A torcida vibrava com a nota 10. 10. E silenciava diante de um décimo a menos. A Grande Rio passou a maior parte da apuração na frente. Mas no penúltimo quesito, a Viradouro assumiu a liderança. Terminou com o mesmo número de pontos da Grande Rio, mas levou vantagem no critério de desempate, evolução. E fez jus ao nome. Virou a campeã do Carnaval de 2020. É muito amor por essa escola. Muitos anos depois, a gente leva o título. A festa não tem hora para acabar em Niterói. O enredo Viradouro de alma lavada parecia adivinhar o resultado do carnaval. A escola lavou a alma, conquistando o segundo título ao falar da força das mulheres negras. A escola está muito feliz, a gente tinha que dar esse enredo. Parabéns a todas as mulheres que são merecedoras dessa vitória. Conquista da liberdade, nós lutamos por vocês. A Viradouro foi a segunda escola a desfilar no domingo. Depois de um vice-campeonato no ano passado, a escola de Niterói lavou a alma na avenida. A comissão de frente trouxe um aquário com 7.000 litros de água mineral. A água fornecida pela Companhia de Abastecimento do Rio não pôde ser usada porque estava turva. Dentro do tanque, a sereia Ana Júlia Veloso, atleta de nado sincronizado da seleção brasileira, chegava a ficar 1 minuto submersa. O enredo exaltou a força das mulheres negras. Foi uma homenagem às ganhadeiras de Itapuã, mulheres escravas que no século XIX trabalhavam vendendo mercadorias, carregando água ou lavando roupa. Com o dinheiro compravam a liberdade de outras escravas. A escola não economizou no luxo das fantasias e alegorias. Mestre Cissa comandou a bateria de 5 notas 10, com direito à paradinha. A Viradouro encerrou o desfile, mostrando que a luta das mulheres continua.
Vamos então ver como está a festa na quadra da escola, escola campeã do Carnaval do Rio. Boa noite, Paulo Mário Martins. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. A quadra da União do Viradouro está lotada. Toda vez que eu olho para cá, eu penso que não cabe mais ninguém. Mas aí o pessoal se espreme de um lado, se espreme do outro, e a comunidade vai chegando e enchendo a quadra para a comemoração desse título. Desde 1997, a Viradouro não conquistava o campeonato, portanto quebra agora um jejum de 23 anos. O pessoal aqui já não sabe mais se canta, se samba, se chora. Na dúvida, tem gente fazendo tudo ao mesmo tempo. E parece que ninguém aqui tá afim de ir embora não, viu? Aliás, com toda a razão, né? A escola homenageou esse ano as ganhadeiras de Itapuã, exaltando a força da mulher negra. A festa aqui ainda vai longe. Renata, Bocati. É para curtir, obrigado. A Estácio de Sá e a União da Ilha foram rebaixadas e vão desfilar na Série A no ano que vem. Já a Imperatriz Leopoldinense volta ao grupo especial. Em Olinda, a quarta-feira de cinzas foi do Bacalhau do Batata. O desfile é um dos mais tradicionais de Pernambuco. Há 58 anos, trabalhadores sem folga nos dias de folia formam o bloco que toma as ladeiras da cidade ao som de frevo. O Carnaval de Salvador acabou oficialmente ontem, mas hoje milhares de pessoas participaram do arrastão da quarta-feira de cinzas. 2 trios sem cordas e com vários artistas animaram os foliões pelos 4 quilômetros do circuito Barrondina. Destaque para o Léo Santana. E daqui a pouco tem futebol na tela da Globo. Boa noite, Kleber Machado. Boa noite, Rodrigo Bocardi. Na quarta-feira de cinzas tem futebol, aqui tem Campeonato Paulista, Corinthians e Santo André, 8ª rodada, era para ser um jogo absolutamente normal. Não é. O Corinthians vive um clima tenso, eliminado precocemente na Libertadores. O time vem de 3 rodadas sem vencer, empatou com o São Paulo, mas perdeu do Água Santa e da Inter de Limeira, que são equipes que estão voltando à primeira divisão. Algumas expressões de sorrisos, mas é um clima de tensão mesmo. E o Corinthians precisa do resultado, porque está brigando lá, ponto a ponto pela classificação. Para completar o adversário, o Santo André é o time com mais pontos até agora em 8 rodadas, em 7 rodadas do campeonato. Hoje tem também Copa do Brasil, jogos da segunda fase, a estreia do Fluminense contra o Motoclube na primeira fase e o Inter contra o Tolima tenta chegar à fase de grupo da Libertadores. Tudo depois de Amor de Mãe. Rodrigo, Renata. Obrigado, boa noite e bom trabalho, Kleber. O Jornal da Globo é depois de Big Brother Brasil. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.